Olá a todos, sou Lei Soares. Vamos dar continuidade ao nosso trabalho, desta vez apresentando Panda e suas funcionalidades. Panda, que é uma biblioteca implementada no Python para manipulação de dados. Panda oferece rapidez, flexibilidade e um design expressivo para os trabalhos com estrutura de dados. Dados estes muito semelhantes ao que vemos no Excel. Panda, o nome Panda surge da combinação do termo em inglês panel and data, isto é, dados tabulares. A Panda também oferece ou permite-nos trabalhar com tabelas com dados inexistentes. Panda também oferece a possibilidade de trabalhar com séries temporais. Além de possibilitar funcionalidades como agrupamento de dados, inserção de dados, eliminação, conversão, adição, indexação e seleção de variáveis específicas ou secção específica dentro de nosso dado durante a manipulação. Ela também permite leitura de dados em diferentes formatos, tanto no CSV, HTML, por exemplo, e entre outros formatos que não vou citar aí. Bem, vamos dirigir ao nosso ambiente de trabalho. Para aqueles que são mais curiosos, temos aqui o GitHub do Pandas, onde poderá encontrar informações e código, como é que foi implementado Pandas no Python. Para você que tem interesse em saber como utilizar Panda, quais são as funcionalidades, o que pode esperar do Panda, tem aqui este link que liga ali diretamente ao site oficial do Pandas. Também queria deixar uma novidade que tenho aqui, já criei o GitHub, onde poderá ver todos os códigos em que criei até então, poderá acessar através deste GitHub ou deste link, ou basta escrever Lei de Soares, Machine Learning, português, tutorial, tem aqui estas informações. Bem, sem mais demora, vamos importar nosso Pandas, e aqui eu vou fazer a importação de Pandas e vou chamar Panda PD, como é usual dentro da comunidade. Eu vou primeiramente vou exemplificar a utilização de Panda utilizando um dicionário. Dicionário, o que é dicionário? Dicionário é uma das grandezas existentes dentro do Python, e com dicionário possibilita-nos criar dados e fazer algumas manipulações deste género. Como podem ver, dicionário permite-nos criar, ela vem no formato valores, chave e valores, isto é, para essa secção onde temos o país, em combinação com dois pontos, esta secção é chamada chave, enquanto toda essa estrutura é chamada valores. E podemos acessar estas informações dentro do dicionário através deste comando. Neste caso, a variável aqui é o país, por isso eu chamo país. Eu chamo key, que em inglês significa chave. Como podemos ver, ela apresenta-me exatamente essas duas informações. E os valores aqui, que são estes dois valores. Atenção que valores aqui podem ser qualquer outra estrutura dentro do Python. Pode ser set, pode ser tuple, pode ser outro dicionário. Pode ser muitas outras estruturas. Por exemplo, aqui posso também chamar values. Se eu tiver um dicionário e quiser saber informações que estão lá dentro associadas a valores, posso chamar isto, ou se quiser as chaves que estão dentro do determinado dicionário, posso chamar assim. Bem, posso converter aquele dicionário numa data frame, ou seja, num formato muito semelhante ao Excel, deste género,
o que acontece aqui é, no país, nesta chave país, eu criei país Portugal, São Tomé, Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique e Brasil. Para a população de em milhões, 11 milhões, 200 mil, 30 milhões para Angola, correspondente a Angola, 500 mil para Cabo Verde, 30 da Guiné-Bissau, 30 não é Guiné-Bissau, é Moçambique, 2 milhões para Guiné-Bissau e 200 milhões para Brasil. Essas informações anteriores estão aqui, através deste comando. Eu criei esta data frame com Panda. E Panda possibilita-nos fazer a leitura de cada uma dessas secções é uma variável. Através do PD país, eu consigo aceder a esta variável. Mas aqui posso aceder especificamente a esta variável, por exemplo, basta escrever país, como podem ver, tenho cá essas informações aqui comigo. Ou podia simplesmente chegar aqui, escrever população. Por que não vai? Ok, já vai. E vai buscar exatamente esses valores. Essas são as facilidades que Panda oferece-nos durante o processo de manipulação de dados. Ou posso utilizar essa funcionalidade para selecionar um dado específico, uma linha específica, um conjunto de dados dentro de todo o meu dado, todo o meu conjunto de dados nesse caso. Neste caso, eu optei por selecionar informações relativas a Cabo Verde. Eu posso fazer em relação a São Tomé, em relação ao Brasil e assim sucessivamente. Posso fazer manipulação do texto dentro da minha data frame através deste comando. Aqui o que eu faço é seleciono a minha variável país. Eu digo que ela é uma string, então eu digo que nesse caso que converta todas as letras dentro desta variável em letras grandes. Também posso fazer uma anexação de dados ou adicionar outro dado na minha data frame já existente. Neste caso eu vou criar um outro país chamado Timor-Leste com um símbolo TM e população de 1 milhão e 200 mil pessoas. Aqui tenho, e converto isso numa data frame. Como podemos ver, aqui temos o Timor-Leste. E faço adiciono o Timor-Leste no nosso dado já existente, neste dado que já havia criado. Também posso no processo, existem várias formas de adicionar ou agregar dados, fazer a agregação de dados. Existe método chamado este que é append, também existe concatenate, existe merge. Todas essas funcionalidades são funcionalidades, merge, ela permite-nos fazer a agregação muito semelhante ao que acontece no SQL. Para aqueles que já vêm dessa linguagem, estarão mais ou menos familiarizados. E mais adiante vão poder ver como é que podemos fazer essas análises. Aqui é uma introdução muito rápida e não pretendo entrar de forma exaustiva em todos estes métodos. Aqui, por exemplo, eu crio esta variável chamada simplesmente lay, contém uma única informação e o nome desta variável é 0, é número 0. Quando eu faço a indexação ou adiciono ela à minha data frame já existente, o que ela faz ela vai procurar se na data frame anterior se existe alguma variável com este nome. Como não existe, ela cria uma outra coluna e introduz valores inexistentes para valores que anteriormente estavam vazios ou não tinham nada. E ela simplesmente cria esta célula e introduz o valor associado a essa nova variável.
Também posso, em vez de ter os meus índices com números, eu posso utilizar qualquer das minhas colunas como índice. Nesse caso, aqui neste exemplo, eu estou a pegar esta variável e introduzi-la no índice. Ao fazê-lo, como podemos ver, PD país, nós aqui temos o nosso país, o país convertido, o país deixa de ser uma variável e passa a ser o índice da nossa tabela, do nosso dado. Qual é a vantagem disso? A vantagem disto é exatamente a PD país, é exatamente isto. Se eu agora quiser buscar informação sobre Portugal, eu já não preciso escrever muito código, basta... ok. Esqueci do lock, ou seja, basta dizer a minha variável que vai fazer localização no índice do PT ou de Portugal. E ela vai buscar todos os dados associados a esta, ou todos os dados nesta linha de Portugal. Se tivesse mais colunas, mais variáveis, por exemplo, Portugal, se eu tivesse a dimensão territorial, se tivesse a localização geográfica dentro do continente e muitas outras variáveis, quer número de empresas, números... qualquer informação ou qualquer variável que tivesse aqui, com este comando ela iria dar-me aqui. Em termos de localização de variável, estes dois comandos permitem-nos fazer uma manipulação de dados de uma forma muito particular. O lock ela permite-nos fazer a identificação de dados ou selecionar dados através de texto, utilizando textos. Isto é, na primeira secção, ela permite-nos, ou melhor, em vez de explicar assim, eu vou PD país, com lock eu posso dizer que eu quero, por exemplo, eu quero que selecione o país Portugal, além de Portugal, eu posso dizer também STP, e também posso dizer o BR. Para já eu não tenho mais outras variáveis, mas se tivesse mais do que uma variável aqui, eu poderia chegar aqui e dizer quais são as variáveis que eu quero que ela também me imprima. Neste caso só tenho uma variável, mas se tivesse à volta de 20, 30, 40, 60, bastaria chegar aqui, definir exatamente as variáveis que eu quisesse que ela depois iria selecionar especificamente aquelas variáveis. Estas funções não dizem. Além do lock, também temos o iLock. iLock ela faz identificação ou seleção de dados indo para linhas. Ela faz seleção de dados através do número inteiro. Isto é, ela dirige no primeiro conjunto, antes da vírgula, ela dirige as linhas, e no segundo conjunto ela dirige as colunas, mas faz isso recorrendo simplesmente aos números. Por exemplo, através desta linha de código, o que eu estou a dizer é que vá à minha tabela de dados, vá para número que começa no número 1 e termina exatamente na linha que termina no número 4. E depois selecione a variável de 0 até ao número que eu desejar. Neste caso, eu posso pôr simplesmente 0 e vai me selecionar. Nesse caso, selecionar Angola, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Mas posso alterar este número para 6 e aqui para 3, por exemplo. Sim, e assim sucessivamente. Como havia mencionado anteriormente, Panda nos possibilita fazer leitura de dados com dados de diferentes formatos. Neste caso, vamos fazer a leitura de dados com
com dado vindo no formato CSV. São dados que CSV são dados que são separados através da vírgula. Com pandas basta-nos dizer PD, por exemplo, temos aqui PD read CSV, e este código é simplesmente o caminho ou a localização do nosso dado, mais o nome do nosso dado, da nossa tabela. Então, se executarmos, podemos ver os nossos dados. Para aqueles que já assistiram algum vídeo associado ao web scraping anterior, vai reconhecer muito bem este dado, até porque este dado ela surge num dos vídeos que já foi feito, já passou por aqui, num dos vídeos sobre o web scraping. Como podem ver na pasta web scraping, podem dirigir ao vídeo ou simplesmente no GitHub. Se forem aqui, vão poder ver exatamente essa informação. Neste caso, eu vou guardar esta variável este dado nesta variável df, ou data frame. Vou selecionar, vou configurar a variável país, esta variável país, para o índice, através deste comando. E o que? Essa secção, ou esta linha de código, este códigozinho, in place, true, significa que eu quero que faça essa alteração, mas faça essa alteração definitiva, que eu quero que essa alteração afete verdadeiramente a minha variável. Porque se chegar aqui e simplesmente cancelar, cancelar, ela altera aqui e ela simplesmente, o Python simplesmente apresenta-me o resultado. Mas se voltar a executar, se voltar a ler essa informação, como podem ver, não houve alteração. Então, para que a alteração seja definitiva, nós precisamos ou chegar aqui, dizer df igual a isto, eliminar isto, ou então fazer in place equal true. Sim, neste caso já fez a alteração e podemos verificar. Add. Este add só nos dá as 5 primeiras entradas, e vemos que o país, a variável país, deixou de ser variável e passou a ser índice. Bem, podemos, com pandas, podemos a partir a partir do índice, nós podemos verificar ou localizar um determinado país e extrair informação específica acerca desse país. Por exemplo, se fizermos em relação a Angola, nós temos aqui toda a informação associada a Angola, de acordo com este conjunto de dados. A partir de agora, podemos simplesmente dizer que continente, qual é o continente em que Angola está situado. Aqui temos, ela vai nos dizer a África. E assim sucessivamente. Ou poderíamos chegar aqui e dizer o Brasil. Brasil sim, está em inglês. Sim, Brasil. Ou Moçambique. Creio que sim. Temos aqui Moçambique, é África e assim por diante. Bem, nesse caso vamos fazer uma seleção. Vamos ignorar todos os outros países do mundo e concentrar simplesmente nos nossos países, isto é, países falantes de português, os africanos, mais Portugal e Brasil. Temos aqui essa variável, então, tirando partido da nossa índice, vamos dizer que queremos que na nossa data frame seja localizado somente estes países. Então, temos aqui a localização destes países. E para isso, podemos dizer que CPLP, países,
temos aqui, e assim temos países CPLP. Ou melhor, só são 7. Sim. E aqui temos os nossos países: Angola, São Tomé, Cabo Verde, Moçambique, Guiné, Portugal e Brasil. E a partir de agora podemos ver qual é a estrutura de dados, estrutura de dados, se esses dados vêm no formato numérico ou texto, com essa CPLP. Com essa função, esse método, ela vai nos dar, como podemos ver, temos aqui estes determinados países e vemos que regiões, continente e o link, elas vêm no formato texto e o restante vem no formato numérico. Através deste método podemos fazer uma rápida análise estatística, saber, e nesta análise estatística desta forma só vai proceder fazer análise só faz análise dos números, dos dados numéricos. Nós, se incluirmos esta linha de código, ela vai incluir todas as variáveis, incluído o texto, e como podem ver, algumas grandezas não fazem sentido para o texto, por isso elas aparecem aqui como como nulo, e por outro lado também algumas grandezas não fazem nenhum sentido para as nossas variáveis numéricas, por isso é que aparecem aqui. Mas para não ser confuso, podemos simplesmente eliminar e fazer essa análise ligeiramente diferente. Podemos selecionar só os dados no formato texto e fazer a análise estatística, e a análise estatística deste dado no formato texto, ela vai fazer basicamente o ranking das entradas ou das observações que aparecem com maior frequência, quantidade delas, quantidade de observações que existem em cada uma dessas variáveis. Enquanto que a análise a nível numérico, ela aparece exatamente como é mais comum, é mais familiar, somos mais familiarizados de acordo com a estatística. Por exemplo, o desvio, a média, o desvio padrão, o valor mínimo, ou a proporção do mínimo até o máximo com as diferentes proporção de grandeza. Por exemplo, a primeira percentile, bem, em português já não me lembro exatamente como é que se diz isso, mas é interquartile range, e assim por diante. Bem, nós aqui temos países ainda CPLP. Se fizermos isto, nós aqui temos a análise estatística das variáveis em formato texto. Como podem ver, existem 5, em termos de regiões associadas, regiões do mundo, dentro deste em termos de regiões, existem 5 diferentes. Mais 5? Não faz sentido. Sim, ok. Sim, faz sentido, sim. Existem 5 regiões da América Latina, Europa, Portugal da Europa Oeste, Europa Oriental, América Latina, São Tomé e Angola estão na mesma região, enquanto Moçambique está diferente. Cabo Verde e Guiné-Bissau estão também a nível africano na mesma região. Sim, faz sentido ser assim. Em termos de continentes, são 3 continentes, considerando o nosso dado de CPLP. Assim, esses dados estão corretos. E o total de entradas associadas a essa variável são 7, e faz sentido. Em termos de frequência, temos aqui
frequência máxima ou número máximo repetido, número de repetição que se encontra aqui, temos máxima para regiões, temos 2, enquanto máxima para continente temos um continente, existe um continente qualquer que foi repetido 5 vezes e faz sentido porque os países africanos são 5 e sendo eles, cada um vai contando uma vez cada, então temos. E a nível dos links, faz sentido com que a frequência ou a repetição seja unitária, ou seja, só existe um link para cada um dos países. E aqui temos números, quantidade de valores únicos a nível dos links para cada país. Sim, são 7 e são 7 países, são 7 links, faz sentido. Quantidade de países, a quantidade de links com contato são 7 e faz sentido. Temos países ainda CPLP. Por exemplo, países CPLP. Para proceder, para fazer essa análise, nós podemos fazer de 2 formas diferentes. Assim, ou melhor. Sim, o resultado é exatamente igual. A diferença é que há situações em que temos, por exemplo, nós com esta variável não conseguimos chamar desta forma, Há situação que esta forma facilita-nos, enquanto outras que chamar assim tem que ser. Por exemplo, se estivermos a falar desta grandeza, ou desta variável, teremos que obrigatoriamente chamá-la assim devido a esse espaço em branco. E se formos a ver, temos o objetivo desta unique, ela permite-nos contar, ou permite fazer a leitura do dado e dar exatamente a quantidade de valores unitários que existem, valores únicos, sem repetição, basicamente. Países CPLP, temos aqui. Sim. Aqui o que eu faço faço seleção, vou a meus dados e seleciono somente as variáveis que têm formato numérica. Também posso chegar aqui, selecionar variáveis com formato objeto ou texto. E aqui tem todas as variáveis com formato texto, que são regiões, continentes e a URL, como já havia feito anteriormente. Outra funcionalidade muito boa do Python é o agrupamento, o group by. Ela permite-nos fazer chegar a um determinado data frame e agrupar variável de uma determinada forma que nos facilite fazer a leitura e compreender bem melhor o nosso dado. Como podemos ver, países CPLP. Temos aqui, o que eu fiz é que pedi que ela considerasse os continentes, que fosse capturar todos os continentes que existam nesta variável países CPLP e contasse e fizesse somatório ou contasse a quantidade de população que existem que existem dentro deste continente. E mesmo essa análise pode ser aprofundada ou pode ser muito mais elaborada, digamos assim. Há países CPLP, temos aqui. Como podemos ver, ela foi dentro do continente
E para cada sub-região, ela selecionou-me. Eu pedi que ela fizesse o somatório das populações, fizesse, fizesse a contagem, ou somatório, nesse caso, somatório da percentagem da população urbana e fizesse também a soma da, da contribuição mundial dessas populações, ou dessa região para o mundo, em termos populacional. E mais análises podem ser, e o Group By pode ser feito, permite-nos fazer análise ainda mais robusta. Aqui eu crio uma função, bem, só simplesmente para explicar, simplesmente ilustrativa, não pretende fazer nenhuma análise exaustiva aqui, ela é simplesmente ilustrativa. Como podemos ver aqui, países CPLP, temos aqui ainda é com Group By, por exemplo. Eu posso chegar aqui e dizer Sum e simplesmente ignorar tudo aquilo. Ela vai fazer o somatório da população. Mas porque que eu, em vez de só Sum, uso o agregado, essa função, ou este método agregado? Ela tem a vantagem de possibilitar-me introduzir muitas outras pequenas funções ou pequenas grandezas que depois permitem-me fazer análise muito mais aprofundada em relação a um determinado fenómeno. Com esta análise, como podemos ver, ela permite-me chegar ao continente africano, considerando os continentes, partindo dos continentes e selecionando, classificando dentro do continente as diferentes regiões dentro do continente, de acordo com a nossa variável de dados, considerando a população, que é o nosso foco, considerando a população, eu posso fazer o somatório de toda a população dentro de cada região dentro do continente. Posso fazer a média da população em cada região dentro de cada continente. Posso saber qual é o desvio padrão de cada região dentro do continente, da população de cada região dentro do continente. Inclusive posso criar uma função específica para um fim qualquer, e assim ela pode me fazer assim. Bem, deixa-me ver se eu... Suponhamos, eu posso simplesmente chegar aqui, copiar este código e fazer isso em relação a países do mundo, a toda a informação, com informação mundial. Como podemos ver, temos aqui todo o continente africano, e para todo o continente africano temos aqui a média para cada região do continente, a média a nível... Toda essa informação é relativamente à população no ano de 2020. Assim, obtemos a média para todas as regiões do mundo e associada a cada continente. Temos os desvio padrão e somatório. Bem, sem mais demora, obrigado por assistir até agora. Espero encontrar consigo no próximo vídeo em particular. No próximo vídeo vou fazer uma breve análise, uma rápida visualização de dados. Vamos poder utilizar o Seaborn e Matplotlib. Acredito que vai ser mais excitante, onde poderemos ver as diferentes dinâmicas. Por exemplo, pretendo fazer rapidamente ou visualizar quais são os países que nos últimos anos têm crescido mais rapidamente, qual é a evolução populacional desses nossos países, e entre eles qual deles tem crescido muito rapidamente, e depois
podemos fazer algumas considerações. Qual é o impacto que isso tem para as instituições e os responsáveis políticos e assim por diante. Obrigado, até a próxima.